Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade no último vídeo, onde a gente apresentou o conceito de fluxo elétrico, né? Densidade de fluxo elétrico. E agora a gente vai dar continuidade com um exercício básico, aplicando exatamente o conceito que nós apresentamos, né, no vídeo anterior. Assim a gente consegue ir caminhando, fazendo um vídeo de conceito, um vídeo de exercício. Peço desculpa pela interferência de barulho, mas é normal, a gente está em casa, né? Eu vou desligar aqui a câmera, porque afinal de contas vocês não merecem ficar olhando para minha face. E vamos ao que interessa. Bem, pessoal, como a gente já trabalhou a parte conceitual, a gente vai fazer aqui uma aplicação direta. Eu coloquei aqui as fórmulas, os cálculos, para depois vocês refazerem, e se houver alguma dúvida vocês vão me falando. Qual é o problema? Eu tenho um disco de raio R de 10 centímetros que está orientado de modo que o vetor normal, esse vetor normal, faça um ângulo de 30 graus com o campo elétrico. E assim, esse campo é uniforme, então ele é o mesmo campo, ele tem a mesma intensidade em qualquer ponto da minha superfície. Quais informações tem aqui? E ele tem uma intensidade um módulo de intensidade igual a 2 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Ok? O problema nos pede, né, nos solicita que seja calculado o fluxo elétrico nessa primeira condição, aqui na letra A. Considerando que qual o fluxo de campo elétrico no disco nessa condição inicial, ângulo de 30 graus em relação ao campo elétrico. Vamos aos dados. Intensidade de campo elétrico ou módulo de campo elétrico. Nós temos 2 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Ângulo alfa entre o vetor normal e o vetor campo elétrico, 30 graus. Raio da minha circunferência, que isso é uma circunferência, é um disco, chama de disco, mas é uma circunferência. 0,10 metros. A unidade no Sistema Internacional de Medidas é em metros. Então, se a gente colocar centímetros, nós teríamos problema. Transformou aqui os 10 centímetros em 0,1 metro. Ok? As fórmulas. Fórmula do fluxo elétrico a gente viu no vídeo passado. Fluxo elétrico é igual à intensidade do campo vezes a área vezes o cosseno entre o vetor o campo e o vetor normal da área. Isso que a gente já viu aqui. Vamos resolver aqui essa questão 1, a letra A. Vamos lá, determinar o fluxo elétrico da circunferência. Aplicação direta da fórmula. Fluxo elétrico, 2 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb, vezes a área da circunferência. Qual é a área da circunferência? πr ao quadrado. Π vezes r ao quadrado, vezes o cosseno do ângulo. Está meio apagado aqui, mas é 30 graus. Assim, o que a gente tem no final? Só substitui os valores. 2 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb, vezes π, vezes 0,1 metros ao quadrado, vezes cosseno de 30. Quando você aplica isso na calculadora, ele já vai te dar o resultado, que é 54.413 Newton por metro ao quadrado dividido por Coulomb. Olha aqui as unidades, observa aqui, esse vai multiplicar com esse aqui, que vai ficar ao quadrado,
e ambos serão divididos por C. Então não tem como errar essa unidade. É só manter as unidades das medidas que nós já estamos trabalhando na questão. Assim a gente conseguiu calcular para essa inclinação. A questão B, dando continuidade aqui, sugere que a gente calcule o fluxo do campo elétrico depois que ele que seja girado, né? E a normal fique perpendicular ao vetor campo elétrico. Vamos ver. Eu desenhei aqui para a gente poder visualizar. Deixa eu tirar isso daqui. Olha só. Questão número B. Determinar o fluxo φ de E depois que ele gira o disco e a normal fica perpendicular ao vetor campo elétrico. Eu fiz essa inclinação, como se girasse o disco nesse sentido. Olha aqui o que está afirmando. Vamos dar uma olhada aqui, o que fala o problema. Deixa eu ver se hoje eu tenho mais sorte do que ontem, no que diz respeito a marcar aqui. Ele fala, fluxo elétrico, depois gira a normal fica perpendicular ao vetor campo elétrico. Olha aqui, ó. Para que a normal fique perpendicular ao campo elétrico, eu vou ter que o disco fique nesta posição, paralela ao campo elétrico. Já o vetor normal fica perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. A gente aplica a fórmula e vê como fica. A mesma fórmula. Fluxo elétrico, intensidade de fluxo elétrico vai ser campo elétrico vezes a área do meu disco, que a gente já viu, vezes o cosseno do ângulo entre a normal e o campo elétrico. Entre a normal e o campo elétrico são perpendiculares. É perpendicular o vetor, o ângulo. Nós chegamos à conclusão que esse valor aqui é 90 graus. Aplicamos a fórmula. 2 vezes 10 a terceira, Newton por Coulomb, vezes π, vezes 0,10 metros ao quadrado, vezes o cosseno de 90, que é esse ângulo aqui. O cosseno de 90 é 0. Então, logo, o fluxo magnético nessa condição, neste disco, é 0. Independente do formato do disco, aqui a gente fez o cálculo unidimensional, somente não considerando a largura do disco. Mas mesmo que ele tivesse uma largura que a gente fosse considerar o campo nesse sentido, que a gente fosse considerar essa área e essa, nós teríamos uma normal para cá e nós teríamos uma normal para cá. Essa normal daria um valor negativo, que seria exatamente igual a esse valor aqui positivo. Então, esse campo elétrico que viria para cá seria igual a esse. Não é o que está pedindo a questão, então vamos apagar isso que não vai, para não atrapalhar. A questão nos pede somente uma dimensão. Considerando que o disco ele não tem largura, ele só está vendo a área da superfície do disco. Assim, a gente joga a normal perpendicular à superfície e ela também será perpendicular, como pede o problema, ao vetor campo elétrico, e o ângulo entre os dois é 90. Assim, nesta configuração a gente tem que o fluxo elétrico é igual a 0. E fechamos aí a letra B do problema. A gente vai agora para a letra C. Vamos lá. O que pede a letra C? Qual é o fluxo elétrico através de um disco quando a sua normal, é paralela ao campo? Vamos lá.
é essa configuração seguinte. Deixa eu passar aqui. Só um minutinho, por favor. Temos aqui: determinar o fluxo elétrico através do disco quando a sua normal, a normal do disco, o vetor normal do disco, for paralelo ao campo elétrico E. Ó, vamos lá. Campo elétrico E está nesse sentido. Já deu aqui o problema. E se ele é paralelo, se eu tenho dois vetores paralelos, pelo amor de Deus, nós temos dois vetores vetor A e vetor B. E vetor B como representados aqui. E são paralelos, já sabemos que o ângulo entre esses dois vetores é zero. Então, quando ele fala aqui, qual o fluxo elétrico através de um disco quando a sua normal é paralela a E, nós já sabemos que o ângulo entre o vetor normal e o vetor campo elétrico é igual a zero. Como diz aqui nessa explicação. Logo, cosseno de zero é 1. Então, nós podemos simplesmente chegar à conclusão que nesta configuração, quando o disco está perpendicular, quando a normal está paralela ao campo, o disco está perpendicular ao campo. Vamos lá. Quando a normal está paralela ao campo elétrico, está aqui, essa é paralela a essa, dois vetores paralelos, o disco está perpendicular ao campo. Logo, o cosseno de zero, que é o ângulo entre esses dois vetores, é 1. Isso nos leva à seguinte conclusão: que o fluxo elétrico, a intensidade de fluxo elétrico, aqui será representada por quem? Pelo campo elétrico vezes a área, vezes o cosseno de 90. O cosseno de 90 é 1. Quando nós resolvemos essa conta, isso aqui é só gastar a pontinha do dedo na calculadora, nós chegamos a 63 mil newton. Isso aqui tem um 63 newton. 63 newton por metro quadrado dividido por Coulomb. Qual é a situação? Nesta configuração é o máximo fluxo desse disco. E assim a gente consegue calcular ele nas três configurações, respondendo a questão A, a questão B e a questão C do problema, e aplicando os conceitos de fluxo elétrico em um campo uniforme, onde a variação do fluxo depende do ângulo e da posição da minha superfície, a qual a posição da minha superfície em relação ao campo, ok? Espero que tenham ficado aí, tirado todas as, conseguido acompanhar aí o raciocínio. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação às posições ou os desenhos, eu estou disponível, é só vocês mandarem aí. Mas eu acho que o exercício é muito simples, muito trivial. Acho que dá para a gente desenrolar sem grandes dificuldades. Eu vou preparar mais um exercício, considerando também essa mesma configuração, só para a gente ver como é que funciona a incidência, como é que a gente calcula o fluxo dependendo da posição da normal em relação ao campo elétrico, para que a gente consiga, no próximo passo, entender como é que o Gauss utilizou esse conceito para a gente
deduzir as equações de Gauss e conhecer as superfícies gaussianas. Gente, muito obrigado. Espero que tenha ficado claro para vocês. Refaçam os cálculos. Se tiver algum erro de vírgula aqui ou acolá, me avisem. Mas o entendimento, a parte que mais me importa aqui é o entendimento como é que o campo elétrico, o fluxo elétrico se comporta a partir da movimentação da superfície. Obrigado, fique com Deus aí, bons estudos a todos.